Olá, meu nome é Juliana Saldanha e eu sou estrategista em posicionamento e comunicação de marcas pessoais ou personal branding. Eu recebo algumas perguntas por aqui nas redes sociais ou mesmo durante os meus cursos e consultorias, então eu resolvi compartilhar um pouco dos meus pensamentos por aqui também. E o meu tema de hoje, na verdade as minhas dicas de hoje surgiram por uma preocupação constante que nós temos, que é nos comparar com o outro. Com o outro, aquele que a gente diz que é o nosso concorrente, que é o nosso competidor, e frequentemente a gente se preocupa falando, eu quero ser melhor que fulano, eu quero ser melhor que ele, maior e mais relevante, de que forma que eu posso ser diferente? Bom, primeira coisa é que, além do fato de que cada marca pessoal é única, ou seja, a gente tem um misto de personalidade, características, experiências, histórias que é só nosso, que só a gente tem. Então já somos diferentes por si só. Mas além disso, a verdadeira diferenciação competitiva, aí falando de vantagem de mercado, ela só vai acontecer quando a gente começar a criar. Mas criar o quê, Ju? Criar algo que seja relevante e que ajude o nosso público-alvo, aquele que a gente quer atrair, ser melhor, de alguma forma. Então, o tema de hoje ele vai girar em torno da frase: pare de comparar e comece a criar. E aqui vão 6 dicas para que isso aconteça. A primeira dica é: acredite em você. Isso porque a capacidade de criar e a autoconfiança andam assim, bem juntas. Parte da minha rotina é criar. Eu crio meu conteúdo, criei meu método de atuação, criei esse vídeo aqui para vocês, o formato do meu curso. E isso só aconteceu quando eu voltei o meu olhar para dentro. Eu voltei a olhar para as minhas habilidades, para o meu conhecimento, para a minha história de vida, para os meus erros e acertos. E eu entendi que eu tinha o suficiente para contribuir para alguém. Só precisava achar quem era esse alguém. Então, para criar, você precisa acreditar que primeiro você é capaz disso, independente do que os outros dizem que é certo ou que é errado, que você tem que ter X diplomas ou Y anos de experiência. Você já tem conhecimento suficiente para ser relevante para alguém. Então, o primeiro ponto é: acredite em você. Segundo ponto, foque no seu público. Ele é a sua maior bússola de criação. Se eu entendo o que meu público precisa, o que ele anseia, o que ele tem de necessidades, frustrações, aí sim eu consigo entregar algo que é muito mais relevante. Se você foca em oferecer um valor enorme do seu público, independente do que o mercado ou seu competidor está fazendo, aí sim você vai ser capaz de se diferenciar. Então, por exemplo, esse texto foi criado, esse vídeo foi criado com base em uma preocupação constante que eu recebo. O meu método de consultoria foi sendo adequado de acordo com o que o meu público precisava e eu fui ajustando, incrementando, mudando de acordo com o que eu achava que seria melhor para ele. Então, é o seu público que deve ditar a sua entrega e não o seu concorrente. Dica número 3, crie antes, consuma depois. Criar é sair da zona de conforto, então é preciso foco. Eu vejo como uma tarefa muito difícil, então eu preciso de disciplina para isso e eu coloco como prioridade no momento em que eu tenho mais energia. Então hoje eu crio bem cedinho, antes de começar, antes mesmo de entrar nos e-mails, nas redes sociais, e é um tempo que eu dedico para a criação. Então é um momento que eu tenho menos distrações. A minha dica é: encontre o seu momento, aquele que você vai colocar na sua agenda religiosamente para dedicar a criar, e coloque como prioridade, ou então nunca será. Dica número 4, documente. Essa é uma tática que eu aprendi com o tempo. Então, muitas das minhas ideias surgem de conversas, às vezes informais, dentro de casa, ou às vezes conversas mais formais com clientes, ou mesmo quando eu estou correndo na esteira. Então, eu tenho um lugar em que eu documento essas minhas ideias para que depois eu possa desenvolvê-las. Então, minha dica é: encontre também uma forma de você anotar essas ideias para que depois você possa desenvolvê-las. Dica número 5 é: conecte os pontos. Se você atua em uma área específica, não pense em consumir somente conhecimento dessa área. O conhecimento multidisciplinar, ele é a base da inovação e te ajuda a pensar diferente. Se eu entender, por exemplo, sobre comportamento do consumidor, modelos de negócio, estratégia, branding ou mesmo filosofia, vai me ajudar muito mais do que consumir conteúdo só em personal branding, por exemplo. Então, ao conectar os pontos de vários conhecimentos, você consegue sair do padrão, você consegue sair da caixa do que é ditado como certo pelo mercado. E aí sim você vai ser mais livre para poder criar e atender o seu público. Então, conecte os pontos do seu conhecimento para poder criar. E por último, dica número 6 é: pare de se comparar. O seu foco deve ser você ser a sua melhor versão e entregar o maior valor possível para o seu público. Comparações, elas nos desestabilizam e nos tiram do eixo. Elas geram ansiedade porque focam na escassez, de que não há espaço suficiente para nós. Então,
Comparar mina a nossa autoconfiança, que, como eu disse, é essencial para despertar esse poder de autocriação. Cada marca pessoal ela é única, cada um de nós temos o nosso tempo e alguém lá fora precisa exatamente daquilo que a gente tem a oferecer. Então, acredite em você, foque no seu público, crie antes, consuma depois, documente, conecte os pontos e pare de se comparar. Essas são as minhas 6 dicas para que você comece a criar. E aí, estamos prontos?